Eu nunca pensei que uma sirene pudesse significar o começo do meu pior pesadelo. Meu nome aqui é Henrique, tenho 34 anos e até 6 meses atrás achava que levava uma vida normal, confortável, quase previsível, casado com a Laura, professora de educação física cheia de energia, 2 gatos carentes, um apartamento financiado e planos de viajar para o litoral todo verão. Nada extraordinário, mas era o suficiente para eu me considerar feliz. O dia em que tudo mudou começou bem cedo, numa quarta-feira fria de outono. Saí para trabalhar de moto, como sempre, achando que aqueles 5 quilômetros até a oficina onde sou gerente seriam só mais um trecho qualquer. Não foram. Uma Kombi velha trocou de faixa sem sinalizar. Eu freiei, escorreguei no óleo do asfalto molhado e o mundo virou um borrão. Lembro do barulho de plástico raspando, do estalo no meu joelho, do capacete batendo no chão. Depois, dor. Muita dor. E a visão tremida de luzes vermelhas piscando. Ouvi vozes ao meu redor, mas só entendi uma com clareza, grave e calma de alguém acostumado ao caos. Respira fundo, cara. Eu sou o Marcos, vou te levar pro hospital. Você tá comigo, beleza? Abri os olhos. Entre manchas de sangue no visor, vi o rosto dele acima de mim. Barba por fazer, olhos castanhos firmes, sorriso tranquilizador. Ele ajustou o colar cervical, colocou máscara de oxigênio e segurou minha mão com força surpreendente. Qual teu nome? Henrique. Tranquilo, Henrique. Vamos te cuidar, confia. Confiei. Apaguei. Despertei no pronto-socorro, luzes brancas estourando na retina. Perna imobilizada, braço enfaixado, dor latejante. Laura estava ali, rosto pálido, olhos vermelhos. Ah, amor, graças a Deus. O que aconteceu? A moto? Esquece a moto, você que importa. Ela chorou, me beijou na testa. E no canto da sala vi de relance o Marcos recostado na porta, sujo de graxa do asfalto, mas sorrindo naquela calma que só socorrista tem. Ele levantou o polegar e foi embora. Não imaginava que aquele gesto simples marcaria o início de algo tão retorcido. Fiquei internado 2 dias para exames. Fratura na tíbia, luxação no ombro e algumas costelas trincadas. Nada que cirurgia imediata resolvesse, disseram os médicos. Marcaram o procedimento para a semana seguinte. Enquanto isso, repouso absoluto em casa. Laura levou tudo nos ombros. Remédios, papinha de hospital, papelada do seguro. Eu, dopado de analgésico, só conseguia agradecer e me culpar por ter deixado ela tão sobrecarregada. Na sexta-feira, quando me deram alta, lá estava Marcos outra vez. Era ele quem cuidaria do transporte sanitário até nosso apartamento. Subiu comigo no elevador da ala cirúrgica, brincou com o enfermeiro e me arrancou uma risada mesmo com a perna latejando. Seu condomínio tem 2 lances de escada na entrada. Já avisei para a equipe levar a prancha, mas relaxa que eu faço força. Obrigada. Marcos, né? Isso. Qualquer coisa, só chamar. O jeito despojado dele quebrou o gelo. Laura, exausta, parecia enfim respirar. Em casa, passei as primeiras 48 horas entorpecido. Entre cochilos e séries na TV, percebi a Laura indo e vindo, tentando manter a vida normal. Mas ela estava estressada. O celular apitava com mensagens do colégio, cartões de melhoras chegando, vizinhos batendo para oferecer ajuda. À noite eu ouvia soluços contidos no banheiro. Ela chorava baixo para não me preocupar. No domingo, Laura trouxe café e disse que precisava sair. Vou até a farmácia trocar uma receita. Volto rápido. Assenti. 20 minutos depois ouvi a campainha. Era Marcos segurando uma caixa de medicamentos. Oi, Henrique. A Laura pediu para eu trazer isso direto da distribuidora do hospital. Mais barato do que na farmácia. Ele entrou, organizou tudo na mesa, explicou horários dos remédios. Agradeci 1000 vezes. Antes de sair, ele parou na porta. Sua esposa é guerreira. Cuida bem dela também, viu? Qualquer coisa, grita. Quando Laura voltou, achei que comentaria a visita, mas ela apenas disse que a farmácia estava fechada e que acabara encontrando Marcos no caminho. Pareceu alívio, talvez até admiração. Não liguei. Ele era nosso salvador, afinal. Os dias seguiram num padrão estranho. Marcos aparecia quase toda tarde, às vezes dizendo que precisava trocar meu curativo ou trazer algum documento do seguro. Sempre solícito, brincava com os gatos, ensinava truques de alongamento
Fazia piadas que arrancavam gargalhadas da Laura. Eu via aquele brilho nos olhos dela quando ele falava. Um brilho que eu mesmo não acendia há meses, talvez anos. Comecei a me sentir espectador da minha própria casa. Eu, preso no sofá, observando minha mulher e o motorista da ambulância criarem códigos, risadas, toques inocentes no ombro. Nada ostensivo, só íntimo demais. Uma noite acordei com sede. Mancando até a cozinha, ouvi vozes baixas na varanda. Espiei pela cortina. Marcos e Laura sentados em cadeiras de praia, copos de cerveja na mão. Riam abafado. Meu estômago gelou, mas pensei. Eles são amigos, me ajudaram. É gratidão. Voltei para a cama, mas não dormi. 2 semanas depois, vi algo que não pude ignorar. Laura saía para dar volta quarteirão enquanto Marcos, coincidentemente, estacionava a van de plantão na esquina. Pelo olho mágico, vi os dois se cumprimentando. Um abraço longo, corpos colados, sorriso culpado. As mãos dele deslizaram pelas costas dela antes de se separarem. Meu coração disparou. Senti a fratura doer de novo, mas era outra dor. A dor de perceber que o herói da minha história podia ser meu vilão e que a heroína também podia ser. Preferi o silêncio. Entrei num buraco de desconfiança. Passei a fingir dormir quando Laura aparecia tarde da noite, cabelo bagunçado, cheiro de desodorante masculino misturado ao perfume dela. Perguntei de leve onde estava. Ela dizia, correndo no parque, comprando janta para nós. Eu sorria, fingia acreditar, mas por dentro o abismo só aumentava. Uma quarta-feira, ela esqueceu o celular destravado na mesa. Notificação, mensagem de Marcos com coração laranja. Essa noite nunca vou esquecer. Sua risada ecoa na minha cabeça. Sonhei contigo de novo. A tela apagou. Minha mão tremeu. Eu podia abrir. Eu podia bisbilhotar. Mas não fiz. Porque, de alguma forma doentia, ainda tinha esperança de que fosse só amizade. Eu me agarrei a essa ilusão como quem segura numa corda podre sobre um penhasco. Mas a corda arrebentou. O estouro aconteceu numa madrugada de sábado. Dor aguda na perna, eu me contorcia, suando. Laura não estava no quarto. Chamei, nada. Liguei para ela. Caiu na caixa postal. Resolvi levantar, apoiado nas muletas. A cada passo, sentia a sutura doer. Cheguei à sala. Vazias as cadeiras, vazias as taças, luz da varanda acesa. Arrastei-me até lá. Porta entreaberta. Do lado de fora, Laura, de costas para mim, falava sussurrando ao telefone. Eu também sinto, mas ele tá aqui. Não posso sair agora. Amanhã, depois do plantão, encontro na sua van, ok? Silêncio. Ela ria baixinho. Beijo, meu herói. Meu mundo desabou. A muleta escorregou, bati o ombro na porta. Ela se virou assustada, olhos arregalados, celular caindo. Henrique, você tá bem? Machucou? Eu não respondi. Apenas olhei para ela e acho que meus olhos disseram tudo. Ela tentou se explicar, palavras embaralhadas. Eu só ouvi, não é o que você pensa, e você estava tão distante. Então, algo em mim quebrou de vez. Herói? É assim que chama o motorista agora? Ela gelou. As lágrimas vieram, mas não me atingiam mais. Eu estava anestesiado, não por morfina, por decepção. Ninguém dormiu naquele restante de madrugada. Laura chorou, implorou. Jurou que foi impulso-se, que estava assustada, carente. Marcos mandou mensagem pedindo desculpa, dizendo que nunca quis me ferir. Eu li, apaguei. No dia seguinte, pedi para meu irmão me buscar e fui para a casa dos meus pais. De lá marquei consulta com o ortopedista para adiantar a retirada dos pinos. Preferia enfrentar a dor física a permanecer naquele apartamento impregnado de mentiras. Laura continuou tentando. Flores, ligações, áudio de 5 minutos chorando, dizendo que queria consertar, que faria terapia, qualquer coisa. Eu bloqueei. Marcos? Descobri que foi transferido para outro turno, talvez para evitar escândalo quando a fofoca começou a correr no hospital. Amigos em comum confirmaram que ele andava abatido. Pediu licença-saúde por esgotamento. Mas nada disso me dava alívio, porque a fratura na perna se curava. A fratura na confiança, essa não cicatriza fácil. Hoje escrevo aqui porque não consigo dormir. O barulho da sirene que um dia significou salvação
agora ecoa como aviso de destruição. Penso nas ironias da vida. O homem que salvou minha vida quase matou meu casamento. Ou talvez, parte de mim admite, ele só revelou algo que já estava morrendo. Seja como for, o resultado é o mesmo. Estou sozinho, mancando por dentro e por fora, tentando reaprender a confiar. E Laura? Ela diz que se arrepende todos os dias. Continua mandando cartas que eu não abro. Talvez um dia eu consiga perdoar. Talvez não. Mas uma coisa é certa. Toda vez que ouço uma ambulância, um arrepio me atravessa a alma. Porque algumas traições chegam sobre rodas, com luzes vermelhas, e deixam para trás um silêncio que lateja mais do que qualquer osso quebrado. Depois que tive alta, passei uns dias de muleta com as costelas enfaixadas e uma alma mais torta que minha perna quebrada. A recuperação física até que andava bem. O que doía era outro tipo de fratura, que eu nem sabia que existia ainda. A Letícia me tratava bem, atenciosa, prestativa demais até. Fazia comida, me ajudava a tomar banho, ajeitava os travesseiros como se fosse a esposa perfeita. Só que tinha algo fora do lugar. Um silêncio estranho, um olhar fugidio e aquele celular sempre virado para baixo. Num domingo de manhã eu estava no sofá. Ela saiu para comprar pão, disse que era rapidinho. Mas o tempo foi passando. 10 minutos, 20, 40. Quando deu quase 1 hora, ouvi o som da notificação do tablet dela. Ela tinha esquecido de levar. E como as mensagens sincronizavam com o aparelho, acabei vendo uma notificação flutuante. Foi intenso hoje de novo. Eu não consigo parar de pensar em você, Ellie. Eu travei. Meu coração, que ainda estava em recuperação, disparou como se tivesse levado outro acidente. A mensagem era recente, daquele dia. E o pior, não era a primeira da conversa. Abri. Ele se chamava Marcelo. Sim, o motorista da ambulância. O cara que me arrancou da beira da morte tinha enfiado a língua na minha mulher antes mesmo de eu sair do hospital. Eu rolei a conversa tremendo. Você tá linda hoje, amor. Te ver com aquele vestidinho. Quase bati a ambulância. Fechei o tablet com um estalo seco. Não chorei, nem gritei. Só fiquei ali com a respiração pesada e o peito comprimido. Quando ela voltou, eu estava sentado na mesa da cozinha. Trouxe seu pão preferido, amor. Você quer me contar alguma coisa? Ela congelou. Tentou disfarçar, riu nervosa. Contar o quê? Tá tudo bem? O Marcelo, da ambulância. Ele é seu amante, não é? A sacola caiu do colo dela. Os pães rolaram no chão, a máscara caiu junto. Não foi assim. Aconteceu sem querer. Você tava tão vulnerável. Eu tava assustada. Ele foi gentil. Gentil? Ele me carregou no colo e depois te levou pra cama, é isso? Ela chorava. Eu também, mas não pelas mesmas razões. O meu choro era de nojo, de vergonha, de impotência. O dela, eu não sei. Talvez de arrependimento ou de medo de ser descoberta. Nos dias que seguiram, ela tentou justificar. Disse que foi uma fraqueza, que não significou nada, que só aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Depois confessou, foram mais de 10 encontros, e que estava confusa sobre o que sentia. Me mudei para o quarto de hóspedes e comecei o divórcio. Mas o mais irônico, ela pediu para tentar de novo. Disse que era eu quem ela amava, que o Marcelo era só um escape. Mas quando eu neguei, ela surtou. Você não vai me deixar. Eu tava lá quando você quase morreu. Pois é, e mesmo assim me matou de outro jeito. Ela ficou em choque, e eu fui embora da nossa casa. Fui embora sem olhar para trás, com a mala numa mão e o orgulho destruído na outra. Fui morar com minha irmã por uns tempos. Ela me recebeu como se eu tivesse voltado da guerra. De certo modo, eu tinha mesmo. Só que minhas cicatrizes não estavam só na pele. Durante aquele tempo, eu tentava entender como aquilo tinha acontecido. Por quê? Eu confiava na Letícia. A gente ria junto, fazia planos. Eu pensava em filhos, pensava numa casa com cachorro, árvore e aniversários com churrasco no quintal. Mas ela destruiu tudo com uma mensagem de texto e um uniforme suado. 1 mês depois, ela me ligou. Podemos conversar? Sério, sem brigar. Fui. Tolo que sou. Achei que talvez ela quisesse pedir desculpas de verdade, mostrar arrependimento, dizer que iria sumir da minha vida
e deixar tudo mais leve. Mas não, era pior. Eu terminei com o Marcelo. Parabéns, quer uma medalha? Eu percebi que ele não era você. Ele era só emoção. Você é casa, é estabilidade. Eu quero voltar. Ela falava com a cara limpa, como se fosse pedir um Uber, não a reconciliação com o homem que ela apunhalou pelas costas, enquanto ele mal conseguia respirar com o peito cheio de hematomas. Letícia, quando você me viu naquela maca entre a vida e a morte, o que passou pela sua cabeça? Ela hesitou. Eu tive medo. Muito medo. E acho que por isso eu me perdi. Me agarrei em alguém que estava ali. Mas foi um erro, eu sei. Você se agarrou nele, literalmente e repetidamente. Ela abaixou a cabeça. Mas lágrimas não limpam memórias, nem devolvem confiança. E naquela hora, por mais que ela implorasse, por mais que tentasse fazer cara de mulher arrependida, eu só conseguia lembrar do barulho da maca sendo empurrada. E depois, do som dela gemendo nos áudios que ele mandou sem querer no grupo de amigos. Sim, teve isso. Marcelo era um idiota. Depois de semanas transando escondido, teve a genial ideia de gravar um solfidão e mandar no grupo da ambulância. Só que errou o contato e mandou para o meu melhor amigo, que me mostrou tudo, sem cortes. As palavras dela nos áudios ainda ecoam na minha cabeça. A forma como ela ria, como gemia, como dizia mais forte, como se fosse a mesma mulher que antes me dizia "Boa noite, amor". Aquilo foi a pá de cal. Na frente dela, tirei a aliança. Coloquei sobre a mesa. Você não me perdeu agora. Você me perdeu naquele quarto de hospital, Letícia, e nem percebeu. Ela chorou, gritou, se ajoelhou, fez drama. Mas o que eu sentia era vazio. Um buraco onde antes tinha amor. E eu fui embora. De novo, pela última vez. O tempo passou. Não muito. Uns 5 meses depois, eu fiquei sabendo que ela estava morando sozinha, em um apartamento pequeno, do outro lado da cidade. Marcelo tinha sumido. Dizem que ele pediu transferência e nunca mais voltou a trabalhar com ambulância. Dizem também que a relação deles não durou nem 3 semanas depois que eu saí de casa. Ela tentou me ligar no Natal, depois no meu aniversário, depois no dia que seria o nosso casamento de papel passado. Eu não atendi nenhuma vez, não porque não doía, mas porque aprender a se amar depois de uma traição dessas é como reaprender a andar depois de quebrar as 2 pernas. Você vai cair algumas vezes, vai se arrastar outras, mas uma hora você para de olhar para trás. 2 anos depois, ela me mandou uma carta, escrita à mão. Uma carta longa, bonita, mas cheia de arrependimento. Ela dizia: Você era minha base, meu norte, meu chão. E eu troquei tudo por um impulso, por um erro que vai me assombrar para sempre. Se um dia você me perdoar, mesmo que só no coração, eu agradeço. Porque viver com essa culpa é um castigo que eu mesma criei. Não respondi, mas chorei. Porque parte de mim ainda se perguntava, e se? Só que eu aprendi a lidar com essa parte, a cuidar dela, a proteger o que sobrou de mim depois que tudo desabou. Hoje estou em outro lugar. Não falo de geografia, falo de alma. Ainda não me apaixonei de novo, mas aprendi a ser inteiro sozinho. E a Letícia? Bom, dizem que anda mais magra, calada, distante. Trabalha num escritório, vive com 2 gatas e raramente posta fotos. Mas a maior diferença está nos olhos. Aqueles olhos que um dia brilharam quando me viram entrar numa festa, hoje não brilham mais nem com filtro. Porque no fundo ela sabe. Ela traiu o homem que só queria viver, com o cara que só queria uma aventura, e perdeu os 2.